Olá, mentorados! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo divisor de águas, assim como todos, porque quando você recebe conhecimento e o Espírito revela no seu coração, a sua vida passa para um outro nível. Hoje eu quero trazer um assunto que é de extrema importância, porque isso nos leva à maturidade, e a maturidade é o caminho para a unidade no Espírito. Vou falar sobre vocações, sobre chamados, sobre ministérios, e vou me esforçar ao máximo, contando com o Espírito Santo, que fique muito claro para você a partir de hoje, para que você ande no propósito perfeito de Deus. Antes, eu quero recomendar os meus livros. Você que não comprou ainda, está perdendo seu tempo. São, aqui tem 5, porque eu não tenho aqui nas minhas mãos mais o Paternidade. Então, Reforma do Espírito, Devocional 31 dias para revolucionar sua vida, Livres na vinda do Senhor, Vasculhando as profundezas do seu coração e Destronando o bezerro de ouro. Mais o Paternidade Restaurada, tá? Esses são os meus livros. Em janeiro a gente vai lançar o 7º. E você está fazendo esse curso, compre esses livros. Eu já li mais de 350 livros nesses últimos 15 anos. Livros de todos os temas dentro da fé cristã, da mentalidade humana, desenvolvimento humano, livros também de pensamento político, ciências políticas. E depois de ler tudo isso, assistir milhares de vídeos de edificação, de ensino profético, apostólico, eu posso te afirmar uma coisa. Se você pegar o conteúdo desse curso que você está fazendo aqui e você aplicar na sua vida, uma coisa você pode ter certeza: você vai andar no propósito de Deus, você vai andar no propósito perfeito. Porque hoje, os psicólogos, os terapeutas, os pastores e mentores de desenvolvimento pessoal, todos têm falado sobre propósito. Mas a palavra tem sido tão falada de forma negligente que ela tem sido banalizada. Então, todo mundo hoje fala de identidade e propósito, né? Mas você precisa, como mentor, ou como pastor, ou como professor, ou qualquer coisa que esteja numa posição de instrução, você precisa conduzir a pessoa à revelação, porque é o Espírito Santo que revela no coração dela a identidade e o propósito. Eu vou trazer aqui alguns versículos para vocês meditarem. Para nesse versículo, medita nele. Então, depois de ler tudo isso, eu tenho autoridade, eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu tenho propriedade para falar com você sobre esse assunto, tá bom? Então, se você compra esses livros meus, eles vão te auxiliar nessa jornada, porque eles vão desconstruir crenças erradas sobre profissão, crenças erradas sobre vocação, crenças erradas sobre chamado, principalmente questão de ministérios. Vou começar a falar para vocês aqui algumas coisas que já de início vai desconstruir muita coisa. Por exemplo, o homem e a mulher, né? Deus criou o homem, depois a mulher. Todos vocês que estão assistindo aí, creio que a maioria seja cristão, seja da linha evangélica ou católica. E quem não é cristão não tem problema, mas nós fundamentamos os nossos ensinos na Bíblia, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos que a palavra de Deus é perfeita e inerrante. Então, o homem ele foi criado, né? Depois a mulher, houve a queda, e você vai ver aí uma genealogia desde Adão até Jesus. E depois de Jesus ressuscitando, ele nos permite, através de sua morte e ressurreição, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, né, desce, e Deus nos dá a condição, através dessa obra de Cristo, de nos tornarmos filhos de Deus, e o Espírito Santo vinha habitar dentro de nós.
E ele habitando dentro de nós, ele nos forja, ele nos trabalha, ele nos esclarece, ele nos consola, ele nos instrui. E você vai perceber que o homem foi criado para um propósito, cada pessoa para um propósito. Você vai ver isso também na Bíblia, né? Primeiro foi criado um propósito e você foi criado para esse propósito, para viver esse propósito e para cumprir esse propósito. Por exemplo, havia necessidade de alguém colocar Jesus naquela condição. Havia necessidade. Então, desde a fundação do mundo, Deus vendo o fim, desde o início, ele destacou, né? Por que ele destacou? Porque ele foi predestinado para fazer aquilo, porque foi encontrado no coração dele, pela presciência de Deus, a condição para aquele propósito, de, por exemplo, Judas, de trair Jesus. Foi Judas foi encontrado predisposição no coração dele para cumprir aquele propósito. Havia necessidade de alguém fazer aquele papel. Havia necessidade de alguém fazer o papel, por exemplo, de declarar Jesus inocente, como Pilatos o fez. Ele lavou as mãos. Então havia necessidade para que Jesus cumprisse toda a lei, que pessoas ali dentro desse cenário cumprissem determinados propósitos. Assim como você, onde você mora, onde você nasceu, de quem você nasceu, cumpre propósitos que Deus predestinou desde a fundação do mundo para que você cumprisse. Aí você pode perguntar, se já foi predestinado, já está tudo decidido, já está tudo acontecendo, qual é a minha parte, né? A sua parte é você ter consciência para que você seja um vaso de honra, para que você cumpra um propósito dentro do plano de Deus, na consciência da sua relação com Ele, e não como alguém aleatório. Tem pessoas que são aleatórias, elas vivem sem saber de onde vieram, sem saber para onde estão indo e sem se relacionar com Deus ao longo do caminho. Então elas não compreendem, fazem coisas fora, porque quando nós estivermos diante do julgamento, né, se você creu em Jesus e é salvo, você não vai ser julgado em termos de salvação e condenação. Mas vai haver um julgamento das obras, daquilo que você fez por fé, aquilo que você fez dentro do propósito de Deus, que vai gerar galardão, que é uma recompensa para você receber na vida eterna. E viver essa recompensa ao longo da vida eterna. Então eu vou ler primeiro aqui um versículo já para a gente começar a desenvolver isso aí. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Por que eu acredito, antes de fazer uma exegese do texto completo, do capítulo, por que eu acredito aqui que esse texto é suficiente para dizer que Paulo não está falando somente dos 5 ministérios? Porque se ele estava falando para a igreja de Éfeso, uma igreja grande, uma cidade grande, acredito que uma das 3 maiores cidades do Império Romano, se ele estava falando para todos os cristãos daquela cidade, você acredita que todos eles tinham a vocação dos 5, então, um dos 5 ministérios? Todos eles ou eram apóstolos, ou eram mestres, ou eram evangelistas, ou eram profetas, ou eram pastores? Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu acredito que existiam todos os tipos de vocações. E para cada uma delas, Deus colocou dentro de cada um a convicção e a certeza. Por exemplo, um marceneiro cristão, um médico cristão, um serralheiro, um padeiro, porque eu vejo também esses ensinos de desenvolvimento pessoal, e claro que eu quero utilizar ao máximo a minha inteligência que foi dada por Deus, e os meus dons, a minha capacidade de me relacionar com Deus e obedecer e seguir aquilo que Ele me propõe, e desenvolver o maior potencial da minha vida, eu quero, mas eu não posso esquecer de que na sociedade, para que todos vivam em harmonia, vão existir
vai existir a necessidade de todas as profissões. Não tem como todo mundo estar no topo. O topo que eu digo é todo mundo vai ser famoso, todo mundo vai ser presidente, todo mundo vai ser rico, todo mundo, no sentido de que você vai precisar de funcionários para sua empresa se você é empresário. Então você pode ensinar essas pessoas a empreenderem, elas abrirem a empresa dela, a cidade crescer, desenvolver, mais novos funcionários vão ter que surgir para empresas que estão abrindo. Então sempre vai existir essa cadeia de trabalho. Só que a vocação principal nossa é nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo. Essa é a principal. É filho, é um filho que começa bebê e ele amadurece até a, a semelhança com Cristo, que em Efésios 4 também vai falar sobre isso, quando fala dos 5 ministérios, e essas pessoas vão andar em unidade. A unidade é o amor. Quando a pessoa atinge o amor, ela consegue vencer todas aquelas barreiras que a obra da carne levanta, por exemplo, a barreira da divisão, da facção, do ciúme, da inveja, todo esse tipo de barreira que impede as pessoas de andarem na unidade do corpo, né? Mas o objetivo aqui que eu quero que você chegue é você ter certeza e convicção da sua vocação. Se você não anda na sua vocação, na sua chamada, seja ela dentro de uma profissão, seja ela dentro de um ministério, você está vivendo sem sentido, sem propósito. Talvez você está procurando a profissão que se adeque ao seu status social. Às vezes você está procurando uma profissão que se adeque às suas expectativas financeiras. Talvez você não quer admitir que tenha um chamado ministerial, porque você tem uma crença errada sobre como é viver esse chamado ministerial. E aí a sua vida você não consegue desfrutar da plenitude, né? A plenitude, a convicção é a certeza daquilo que você está fazendo, independente da recompensa. Então muitas pessoas pensam assim, vale a pena? Quando você pensa vale a pena, você já não tem certeza, porque a vocação, por exemplo, um empresário, ele tem tanta convicção que ele consegue trabalhar às vezes por anos tomando prejuízo, mas ele tem certeza que é aquilo que ele tem que fazer. Por isso que às vezes você vai ver um testemunho, ele diz assim, não, no começo eu coloquei tudo que eu tinha nessa empresa e eu fiquei por 2 anos trabalhando só para pagar funcionário, não tive lucro, fiquei sem salário. O dinheiro que eu tirava da empresa era só para pagar minhas, minhas necessidades básicas, por exemplo, aluguel, comida, ou sei lá. E a pessoa fala, mas como é que você tinha tanta certeza que isso ia dar certo? E a pessoa fala, olha, algo dentro de mim me dava certeza todo dia quando eu acordava que era aquilo que eu tinha que fazer. Isso é a revelação da vocação. Essa pessoa, ela não estava fazendo aquela por recompensa imediata. Ela seria capaz de fazer aquilo por quanto tempo fosse necessário, independente dos resultados imediatos. Quando você vê um pastor que ele é vocacionado, você fala, rapaz, como que esse cara aguenta tudo isso? Como que ele passa por tantas coisas, às vezes não ganhando nada, sofrendo perseguição? Vou falar de alguns exemplos, né, que Deus falou comigo já sobre as pessoas não entenderem a chamada pastoral, por isso que elas criticam tanto. Eu estava ministrando no Mato Grosso uma vez, na igreja que eu fazia parte, no ministério lá do meu pai na fé, e eu lembro que eu estava falando num culto, falando sobre finanças, sobre fé, sobre semeadura. E eu lembro que sempre que a gente está ministrando alguma coisa, o Espírito Santo ministra dentro de nós algo novo, que quando você está falando assim, você ainda fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Naquele mesmo momento que você está ministrando, você é ministrado, né? Muitas vezes. E eu lembro que eu falando sobre colheita, eu lembro que na época o meu pastor tinha ganho, uma pessoa ofertou para ele uma BMW X5.
E na minha cabeça, eu achava aquilo o máximo, eu acho até hoje. Eu penso assim, meu, se uma pessoa tem um coração de ofertar um carro desse na vida de um pastor, ele entendeu o que, que o cara está fazendo, né? Só que na minha cabeça eu queria encontrar ali, o Espírito Santo me deu a revelação, eu queria encontrar uma palavra que eu passasse para as pessoas, porque eu não sou adepto de persuasão. Então eu não quero criar subterfúgios ou argumentações ou retórica para aquilo que eu acredito. Eu preciso da palavra revelada. E quando eu estava ministrando aquele dia, o Espírito Santo falou dentro de mim: a riqueza, para alguns, é um sinal. Olha só que interessante. Lá na Bíblia você vai ver dons que fazem parte dos ministérios, né? Porque os 5 ministérios eles têm dons. Por exemplo, o ministério de mestre, por exemplo, tem um dom de ensino, né? O ministério evangelístico tem sinais, maravilhas. Isso em evidência, né? Porque todos os dons podem ser manifestos pelo corpo, por filhos de Deus. Mas dentro dos ministérios há uma necessidade de dons para o cumprimento da função. E o Espírito Santo falou para mim que a riqueza na vida do meu pastor era um sinal para os incrédulos. Olha que interessante. Ele teve uma vida miserável, né, até a conversão dele, depois de alguns anos depois da conversão, foi uma vida muito miserável. E uma das coisas que começou a manifestar na vida dele foi a prosperidade, multiplicação. Então ele começou de repente o ministério e as pessoas se sentiam constrangidas pelo Espírito a ofertar quantias na vida dele, carro, casa, né? Isso aconteceu muito ao longo dos anos e acontece até hoje. E ele começou a ensinar isso, ensinar as pessoas a crerem, ensinar o propósito da vocação dos empresários, que é um ministério de socorros. E quando o Espírito Santo falou isso para mim, só reforçou aquilo que eu achava maravilhoso, porque eu acho que as pessoas têm que viver o melhor delas, independente da quantidade de riqueza que elas acumulam, não acumular no sentido de vaidade ou de ganância, mas aquilo que elas possam desfrutar e fazer uso disso para o propósito delas aqui na Terra. E aí o Espírito Santo falou para mim, a riqueza na vida dele é um sinal para os incrédulos, ou seja, jamais pessoas por exemplo, do alto escalão, de alto poder aquisitivo, jamais eu não posso dizer porque o Espírito Santo ele constrange e convence pessoas da forma que ele quer. Inclusive, eu já vi testemunhos de pessoas muito ricas que o funcionário que trabalhava na casa deles, ou a secretária, ou o motorista, ou o diarista, que eram pessoas, né, simples, de baixa renda, foram testemunhas de Cristo na casa deles, como vários servos na época do Império Romano foram testemunhas de pessoas de alto escalão do Império. Então Deus ele usa como ele quer. Mas dentro da vocação apostólica do meu pastor, Deus queria trazer como sinal para o incrédulo o poder dele através dessa manifestação da prosperidade da riqueza. Então você vê pessoas que vêm até ele ouvir a palavra de salvação e a palavra de sabedoria de Deus, e elas foram atraídas pela condição financeira dele. Por exemplo, uma pessoa que ele é incrédulo, ou ele é preconceituoso, ou ele é de coração fechado, ou então ele é curioso. Eu já vi acontecer lá da pessoa, ah, às vezes até por curiosidade, procurar ele para ouvir o que ele tem para falar, porque ela se impressionou quando ela viu ele numa BMW X5. Pô, mas peraí, que tem alguma coisa errada aí. Como assim? Como que esse cara tem um carro desse? Entende? E quando essa pessoa se achegou, ela ouviu a palavra. Eu já vi várias vezes. Eu vi isso porque eu trabalhava o dia todo na igreja, de segunda a segunda. É, as pessoas vinham, eu vi empresários, fazendeiros, pessoas da soja, que iam lá na igreja conversar com ele. Conversar, alguns de curiosos, alguns porque queriam de alguma forma encontrar Deus e ouviram falar que havia sabedoria na vida dele.
sei lá, de várias formas pessoas chegavam lá. Aí elas entravam na salinha dele, lá no gabinete, e passava 40 minutos, uma hora, a pessoa saía, ia para o banheiro trocar de roupa para ir se batizar. Entende? Mas aquelas pessoas foram ali porque Deus, ele não está preocupado com com a isca. Deus, ele quer o peixe, ele quer salvar a pessoa. E eu sei que muitas pessoas que chegaram ali na igreja, elas foi por causa desse sinal para os incrédulos, ou seja, a incredulidade da pessoa foi ela foi atraída, claro, o Espírito Santo que atrai as pessoas e convence, mas ela foi atraída na alma dela, no pensamento dela, na humanidade dela, ela foi atraída por esse sinal. Outros foram atraídos pelas curas, que são milagres, operação de milagres, dom de cura. Outras, muitas vezes, entregaram suas vidas a Jesus porque viram um dente virar dente de ouro. Outros porque viram lá no culto alguém sendo curado, ou a própria pessoa que foi curada. Outro porque foi liberto de demônios. Então são sinais para os incrédulos. E a riqueza, em alguns casos, Deus faz dessa forma. E ele falou isso no meu coração. Por isso que nunca, se o dinheiro que muitas vezes hoje a igreja critica muito essa riqueza apostólica, né? Porque eles dizem que na época de Paulo os apóstolos eles não tinham nada, né? Eu entendo isso. Agora, se as riquezas que são sinais na vida de alguns não tomou o coração deles, eles não têm nada. Aquilo é só um sinal. Aquilo são coisas, inclusive ferramentas de salvação. Porque, inclusive, pessoas de baixa renda são atraídas, porque muitas vezes elas falam assim: Senhor, Deus, eu não aguento mais viver essa vida e eu queria ouvir falar que aquele homem lá, ele ora pra gente e a situação financeira está muito difícil e a pessoa vem pedir uma oração pela vida financeira dela. Só que ela ouve a pregação da salvação. Se você está assistindo esse vídeo aqui, você tem uma mente, uma crença muito intelectual e reformada, você não vai concordar com nada disso porque você vai pensar, primeiro que não existe apóstolo, não sei o quê. Mas nós estamos falando para um público que entende que Efésios 4 fala sobre os 5 ministérios e que esses 5 ministérios têm operação de milagres, continuidade dos dons. Tá? Eu creio nisso, então eu não vou fazer aqui um ensino cessacionista. Para quem não sabe, cessacionismo é a doutrina que crê que os dons cessaram quando o apóstolo João morreu, o último, que João foi o último apóstolo. Então, nós não somos adeptos dessa fé, dessa doutrina, nós somos adeptos da continuidade dos dons. Aquilo que Deus fez em Atos dos Apóstolos, ele faz até hoje. O Espírito é o mesmo, então ele cura pela autoridade do nome de Jesus, nós oramos em línguas, e Deus tem a operação dos 5 ministérios e tem os 9 dons que equipam os ministérios. Nós acreditamos nisso. Então, quando você entende as coisas por revelação, você vai começar a se posicionar de forma diferente. Ou seja, talvez você era um crítico, né? Talvez você. Porque que diferença faz no mundo? Tem gente que fala assim: mas se ele vendesse esse carro e se ele vendesse o carro, ia salvar o mundo e desse o dinheiro para os pobres? Não. Mas esse carro tem salvo quantas pessoas? Como um sinal para os incrédulos. Você já parou para pensar nisso? Então, quando a gente tem a revelação, a gente para de pensar como a nossa carne. Por isso que Paulo fala: não consultei nem carne nem sangue. É por revelação. Você precisa da revelação do Espírito para você entender sua vocação. Então, muita gente não sabe o nível de perseguição que pastores passam. Por exemplo, eu tenho um chamado apostólico. As pessoas não sabem o nível de perseguição que a gente passa por coisas simples. Por exemplo, por melhorar de vida. Quando você melhora de vida, talvez algumas pessoas fiquem com inveja de você. Inveja. E aí você simplesmente pode se afastar dessas pessoas, seguir sua vida. Mas nossa vocação pastoral, apostólica, ela você é perseguido por tudo.
Você é perseguido porque você ficou bem, porque você recebeu uma boa oferta, porque alguém chegou e ofertou um carro para você, ou porque você recebe ofertas. Aí alguns falam para você trabalhar fora o ministério. Quando você vai trabalhar fora o ministério, eles dizem que se você é pastor, você não tem que estar trabalhando, você tem que estar exercendo o seu chamado pastoral. Então, o ser humano, ele é complexo. E a gente entendendo isso, a gente vai saber que faz parte. Jesus disse que todos aqueles que o obedecessem, que o seguissem, padeceriam perseguição. Então, às vezes, você vai ter um carro bom, como o pastor desse ministério, ele vai ter um carro bom, ele vai ter conforto, ele vai ter um certo status. Só que com aquilo vem a perseguição. Porque parte da perseguição que ele sofre é por causa dessa condição, é por causa do carro que ele mora, é por causa da casa que ele mora. Parte da perseguição vem por isso. Mas nós entendemos que faz parte da vocação, por isso que eu estou falando aqui de certeza e convicção. Se você tem certeza e convicção, você vai interpretar aquela perseguição como algo que é parte da vida. Tem que lidar com ela e seguir em frente. Assim para qualquer outra coisa que você faça. Seja você um médico, um advogado, seja você um empreendedor, um empresário, vão ter posicionamentos que você vai tomar por fé, por entender sua vocação, por entender seu propósito, que outras pessoas não vão entender. E elas vão te atacar. Mas você vai manter a convicção e a certeza. Por quê? Voltando ao começo. Porque você entendeu para o que e por que você foi chamado e vocacionado por Deus. Então você sabe que tudo que ele colocou nas suas mãos é para a salvação de vidas. A sua profissão, mesmo que você não seja pastor, mesmo que você não seja evangelista, não seja médico, aliás, não seja apóstolo, como eu falei aqui em Efésios 4, eu não acredito que todos na cidade de Éfeso eram tinham uns ministérios chamados ministeriais, mas Paulo diz que todos tinham uma vocação, que todos foram chamados para essa vocação. Ou seja, se você foi chamado para ser médico, você tem um negócio dentro de você desde criança que não foi ninguém que colocou na sua cabeça, não foi seus pais, não é uma coisa hereditária, social, é herança social, algo que Deus plantou dentro de você, você já nasceu com isso, então a sua vocação é para a salvação. Tudo que você fizer, saiba que você está fazendo com o intuito de revelar Cristo na Terra, de revelar. Por que eu falo isso? Independente do nível de fé que você tenha em Cristo, ou o nível que você se considera religioso ou não, pela Bíblia nós cremos que Deus tem um propósito, que foi revelado em Jesus: salvar a humanidade do pecado, da morte eterna. Esse é o objetivo. Se Deus tem um objetivo claro, a nossa função é clara também, é cumprir esse objetivo. A nossa vida é revelar de Cristo e pessoas virem a Cristo através de nossas vidas. Esse é o propósito. Qualquer outra coisa que você estiver fazendo na vida, quando você sentar e falar assim, por que eu estou fazendo isso? Que não foi esse propósito, você está fora do sentido das coisas. Porque não tem como a sua vida fazer sentido se ela não está dentro do objetivo final de Deus. Então, por isso que tem tanta gente perdida no mundo, perdida, inclusive cristãos, porque eles não entenderam que existe um objetivo final. A profissão é só o meio, a vocação é só o meio. Se você é advogado, se você é médico, se você é empreendedor, se é empresário, é um meio para um fim. E qual é o fim? Salvação do que estava perdido, salvação dos perdidos. É o fim. Então, se você está vivendo para qualquer outro objetivo que não seja esse, com certeza você está em algum momento, se não teve ainda, você vai ter crise existencial. Você vai chegar uma hora que você vai falar assim, ó, perdeu o sentido eu viver na Terra, porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Já ganhei dinheiro, já trabalhei, já fiz tudo que eu queria fazer e não estou vendo sentido nisso aqui. Porque o sentido único da nossa existência é glorificar a Deus através da nossa vida, porque Jesus morreu para isso. E muita gente não está entendendo o básico, porque a gente tem uma tendência de complicar as coisas, né? Vou pegar mais um texto aqui, ó, para você falar de vocação, ó. 2 Timóteo
que a Bíblia ela fala para todos os cristãos. Claro que em alguns textos tem um diálogo específico, está falando para um público específico, mas existem textos que são ah, gerais, né? Eles estão falando para os cristãos. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz: Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Olha aqui, ó. Como é que ele te chamou? Segundo o seu próprio propósito e graça. Ou seja, não é o seu propósito, é o propósito dele. Ele te chamou para o propósito dele. Tem gente que está tentando criar o próprio propósito, por isso que ela está infeliz. Por isso que ela não se acha. Tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro, tem pessoas que estão nas suas profissões já, mas elas chegam em casa e vão dormir, e ali ela precisa de uma terapia, ela precisa tomar remédio, porque a vida dela está cheia de ansiedade, de dúvida, né, de incerteza, porque ela precisa de toda hora, eu preciso de uma viagem, estou estressado, eu preciso beber alguma coisa. Por quê? Porque ela não está dentro daquela paz e convicção de estar dentro de um propósito. Quando a gente acorda e a gente está dentro do propósito, a gente lida com dificuldades, mas a gente entende que tudo tem um porquê. Eu estou lidando com isso, mas tem um propósito. Eu estou passando por isso, mas tem um propósito. O primeiro propósito é ser aperfeiçoado, a imagem e semelhança de Cristo. Porque ele é aperfeiçoado em mim, ele é revelado ao mundo. E ele é revelado ao mundo, um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o objetivo. Então, o propósito é dele, você precisa encontrar esse propósito. Aí as pessoas, tá todo mundo hoje falando que tem que encontrar o propósito. Como é que eu encontro o propósito? Você encontra o propósito nele. Nele. É a sua relação com ele. Se eu falasse para você que alguém tem a resposta para você, você não ia procurar essa pessoa? Se você estivesse procurando aqui uma resposta para um problema muito grande que você tem na sua vida, e eu falasse para você, a resposta que você quer está com tal pessoa, você não ia agora procurar ela? Então, a resposta para o seu propósito está nele, está em Jesus. Você precisa relacionar com ele, você precisa crescer a sua relação com ele, porque é ele que revela. Quando Pedro falou, tu és o Cristo, ele disse, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Aí ele diz, e eu te digo, você é Pedro. Então, quando você tem a revelação de quem é Cristo, ele te dá a revelação de quem é você. Então, quem não se encontrou ainda, na verdade, não teve a revelação de Jesus. Não teve ainda. A pessoa pode até confessar Jesus, não, Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, mas ela não teve a revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus que falou. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. E eu te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra, né, sobre esta revelação, que a igreja é edificada. Então, se você tem a revelação de Cristo, você tem a revelação de quem você é. E aí o seu propósito é como se você abrisse os olhos e dissesse assim: nossa, se eu soubesse antes que era isso, eu não tinha perdido tanto tempo. Exatamente. Talvez você não perdeu tempo no sentido de viver a vida, mas você perdeu tempo de conhecer ele. E se você conhecesse ele há mais tempo, talvez você não tivesse passado por tantas coisas que eram desnecessárias passar. Tem gente que diz assim, mas tudo concorre. Exatamente, tudo concorre. Inclusive, ele te trazer de volta de um caminho que não precisava você estar. Então, a vocação, ela nasce da graça, não no mérito. Tem gente que acha que vai se capacitar para servir a Deus. É Deus que capacita a pessoa, porque é pela graça. Então, Deus não escolheu ninguém porque a pessoa era capaz. Deus me escolheu porque eu decidi fazer medicina e eu acho que se eu fizer medicina eu vou ajudar Deus no propósito. Não, é o contrário. É o propósito dele que te ajuda a entrar naquilo que você vai fluir de forma eficiente, perfeita, adequada, né? Você precisa descobrir o propósito. Porque se você passar a sua vida fazendo coisas que não estão dentro do seu propósito, você vai viver uma vida até ganhar dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro, mas você vai ser infeliz. Quando eu falo infeliz, a vida não é a felicidade do mundo, que o mundo diz assim:
Ah, eu quero ser feliz. Não, porque tem dias difíceis, a gente enfrenta problemas, a gente lida com dificuldades, tem o dia mal. Só que tem algo dentro de você que no fundo, lá no fundinho, quando você parece que não vai mais aguentar, tem algo lá no fundo que diz assim: vai valer a pena, continua porque vai valer a pena. Ou seja, essa segurança, essa convicção e essa paz de permanecer, de confiar, de ter constância, de seguir em frente, de ter uma paz no meio da tribulação, de quando você vê o impossível, você fala: não, mas é impossível para mim, mas é possível para Deus. É esse tipo de coisa. Porque muita gente romantiza, sabe? Ah, mas fulano disse que é feliz, mas eu não acho que ele é feliz, porque olha o tanto de problema que ele enfrenta, não sei o que. As pessoas criaram uma ideia de felicidade assim: eu vou acordar, tudo vai dar certo, eu vou ter tudo que eu quero, todo mundo vai gostar de mim, aí eu vou ser feliz. Isso aí não existe. Não existe. Primeiro que nunca houve na Terra alguém que todo mundo gostou dele, nem Jesus. Depois, não teve ninguém que passou pela Terra e não enfrentou problema. Então, por aí você já vê que, não, sabe, é uma felicidade criada no inconsciente de algumas pessoas, que ela idealizou uma vida que não existe e nunca vai existir. Nunca vai existir. Talvez ela, quando eu digo talvez, porque eu não fui até lá ainda, né, assim, com a minha consciência. Mas talvez a pessoa tenha uma no íntimo dela, ela tem uma realidade da eternidade, porque na eternidade não vai ter lágrima, não vai ter choro, não vai ter dor, mas nós não chegamos nesse tempo ainda. Nosso espírito já está vivendo a eternidade, mas a gente tem esse corpo que nos prende aqui ainda nessa realidade. Então, tem gente que toma remédio, que faz terapia, porque ela tem uma idealização da vida. Então, ela vive frustrada porque essa vida nunca existiu e nunca vai existir. Nunca a vida vai deixar de ter problemas. Inclusive, nós somos aperfeiçoados na solução de problemas. A sabedoria é desenvolvida na solução de problemas. O crescimento é desenvolvido no lidar com os problemas. O problema faz parte da vida, a dificuldade faz parte da vida. É o que nos faz crescer, é o que nos faz amadurecer. É o nível de responsabilidade, é o quanto você consegue lidar com as coisas, tomar essa responsabilidade para si, é o tanto que você vai crescer. Então eu vejo muito cristão que ele vive uma vida infeliz no sentido de frustração, porque ele acredita em algo que não existe nem aqui, nem em lugar nenhum, só na eternidade. Lá na eternidade é outra história. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente tem que lidar com essa realidade. Inclusive, a gente tem algo que vence o mundo, né? A Bíblia diz que a fé vence o mundo. Quando você edifica a sua fé, aqueles problemas que você achava muito grandes, eles começam a ficar menores. Você começa a enxergar eles de outra forma, tá bom? Outro versículo aqui para você anotar que justifica essa minha afirmação dos dons e vocações, tá? Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, é o que ele deu, é isso aí. Ele deu, está dado, e até o fim. E aí, no final da jornada, a gente presta conta do que a gente fez com o que ele deu. Então, se ele te deu capacidades, e se você não usá-las para esse propósito que eu falei aqui, que é para a salvação de vidas, você vai prestar conta. Aí não estou falando isso como algo a você em relação ao medo, tá? Tô falando assim, olha, Deus vai prestar conta, você vai ficar com medo. Não, é temor a Deus. É temor a Deus. Você vê que na parábola dos talentos, o servo que desobedeceu e foi punido foi aquele que disse assim: ó, eu tive medo e enterrei. Ah, por que você enterrou os seus talentos? Ah, eu tive medo. Eu tive medo. O medo daquela pessoa paralisou ela, ela enterrou o talento e no final teve uma prestação de contas. Como é essa prestação de contas? Não sei, mas há uma prestação de contas. Toda parábola ela tem o intuito de mostrar uma situação, uma realidade de algo. Então, quando ele conta ali que um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, o que tem 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4.
E o que tinha um ficou com medo e enterrou. Foi punido. Qual que foi a palavra que ele recebeu? Servo infiel. Infiel. Você não deu conta de cuidar daquilo que eu te dei. Você não deu conta de fazer nada. Então, por exemplo, você que está assistindo, Deus está falando para você, eu te dei saúde, te dei perna, te dei braço, te dei inteligência, te dei capacidades. Você teve a oportunidade de repente, estudar, de conhecer realidades. E você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Você está vivendo para si? Então vai chegar um dia que Deus vai falar, eu te dei um. Ah, Senhor, mas eu fiquei com medo. Né? No caso do rapaz lá, foi medo. O outro foi egoísta. Tem gente que foi egoísta. Não, eu quis usar isso para meu favor, somente. Então, todo mundo vai prestar conta. Qual que é a punição? Eu não sei, o ponto não é esse. O ponto é, você é cristão, você teme a Deus de verdade? Se você teme a Ele, no sentido não de medo, mas de reverência, de honra, de reconhecimento dele, de Deus, aquele temor, que é um temor bom, não é porque o medo não é bom, mas o temor é. Você tem o temor a Deus, você já parou para pensar nisso aqui, que você está ouvindo hoje? Então, esse vídeo aqui é para trazer você para uma realidade que talvez você não está enxergando. Deus não muda de ideia sobre o chamado que Ele te deu. Ele vai insistir com você até o final. Até o final. Ele tem o Espírito Santo. Mesmo em meio a quedas ou fases difíceis, a vocação permanece intacta, porque ela está baseada na fidelidade dele, não na nossa. O que muda é o quanto estamos dispostos a responder esse chamado. Lembra que fala muitos serão chamados, poucos escolhidos? Tem gente que fala assim: como assim foi chamado? Você é escolhido quando você responde. Muito foi chamado, gente, vamos, 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 bora. Quem é escolhido? Quem responde ao chamado e passa esse processo, que processo de amadurecimento. Toda árvore para dar fruto tem que amadurecer. Filipenses 3, capítulo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está afirmando sobre o chamado dele, ó, eu prossigo para o alvo. Por quê? Olha a motivação. Pelo prêmio da soberana vocação. Ele está dizendo assim, eu vou receber uma recompensa por eu ser fiel a isso que Deus me deu, por eu corresponder à chamada que Deus me deu, por eu zelar pela vocação que Ele me deu. A vocação é o alvo da vida cristã. Deus te deu uma vida para ser vivida aqui. E a sua vida não é igual à minha. Não tente me imitar. Eu não imito ninguém. Eu ando na minha vocação. Você precisa andar na sua. Viver de forma que tudo que fazemos tenha o propósito de nos conformar a Cristo. Ao longo da jornada, Ele usa a sua vida e, ao mesmo tempo, Ele te aperfeiçoa para que você se torne a imagem e semelhança de Cristo. Então, não é sobre sucesso terreno, mas é sobre fidelidade eterna. Essa palavra precisa entrar no nosso coração com revelação. Fidelidade. A gente precisa entender o que é isso. Senão não tem como viver a vida cristã. Por isso que Jesus disse assim, ó, siga-me, né? Negue a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é crer, tá? Quando você crê, você nega a sua razão. Então tem gente que acha que negar a si mesmo é você ficar se martirizando, se autoflagelando, é você ficar fazendo. Não, quando você crê na verdade, como é que você é transformado? Pela fé. Quando você crê na verdade, a palavra diz que você é santo. Então você é santo. Se você é santo, você para de agir como quem não é. Então, negue-se a si mesmo é crer. Porque crer nega a razão. Certo? Depois, pegue sua cruz, ou seja, morte, mortificação. Assuma a sua consciência de que o seu antigo homem morreu. Agora é Cristo que vive em você. Porque a cruz, quando ele fala, pegue sua cruz, a cruz representa a morte. No batismo, você recebeu a morte de Cristo. Você nasceu de novo, você é outra criação. Agora você é filho de Deus. Então, quando você crê, você assume a sua morte para você viver a ressurreição de Cristo.
e siga-me. Agora que você ressuscitou, siga-me. Jesus está dizendo isso. Você só pode seguir Jesus pelo Espírito. Então não adianta você vir carregando a sua carne, sua mente, sua razão, sua intelectualidade. Eu acho isso, eu entendo isso, eu discordo disso, eu penso assim. Isso aí não passa. Porque depois da cruz é ressurreição. Então negue-se a si mesmo, creia, pegue sua cruz, morra e siga-me, ressurreição. Viva uma vida ressurreta. Hoje eu te convido, você coloque nos comentários aqui perguntas, tá? Eu quero falar mais coisas, mas eu vou tentar dividir em vídeos. Os meus vídeos poderiam ser mais completos, durar 1 hora e meia, 2 horas, mas eu não acho interessante. É legal você ver vídeos de 30, 40 minutos e depois outro de 30, 40 minutos e você ir meditando dentro daquela ideia, mesmo que seja necessário fazer vários vídeos do mesmo tema, tá bom? Então hoje você está sendo chamado a refletir. Eu quero completar o seguinte, tem uma coisa que antes de eu começar o vídeo eu queria falar, eu não anotei, mas eu lembrei agora. Então, Deus criou os 5 ministérios para a edificação do corpo de Cristo. Se você não tem chamado os 5 ministérios, você tem chamados, você tem vocação específica para outras coisas, todas elas têm o mesmo propósito, você amadureça e sua vida revele Cristo para que outros sejam salvos. Se você tem o dom de multiplicação, se você é uma pessoa que você começa um negócio e o seu dinheiro, e aquilo ali cresce, frutifica muito rápido, o seu propósito principal, claro que a sua vida tem que ministrar Cristo nas pessoas, mas o seu propósito principal é colocar dinheiro no que Deus está fazendo na vida dos 5 ministérios. Então tem apóstolos, tem profetas, tem evangelistas, tem mestres, tem pastores. O dinheiro de socorros, ele socorre necessitados, mas ele tem que ter como função principal sustento de ministérios. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo, ele teve que fazer tendas. Vamos imaginar que ele fazia tendas 8 horas por dia, certo? E ele dormia aí, entre 6 e 8 horas. Aí, tirando comer, né, e todas as outras coisas, sobravam 4 horas, 5 horas, 4, 5 horas. Esse era o tempo que ele tinha para ministrar o evangelho em Coríntios, em Corinto, né? Os coríntios são de Corinto, e já com um nível de cansaço e estresse muito grande. Por quê? Ele foi obrigado a fazer tendas no contexto dos coríntios, que foi a única igreja que, aliás, foi a igreja que ele mais trabalhou, que ele mais serviu, e é a igreja que menos sustentou ele. E faz parte do aperfeiçoamento dele no amor, mas não era necessário que Paulo tivesse que trabalhar fazendo tendas. Infelizmente, hoje nós vemos irmãos nossos que não teve a revelação da graça ainda. Por mais que eles falem de graça, eles falam, todo mundo fala de graça, porque a graça é a revelação do evangelho, mas não entenderam a graça por revelação. Porque se tivessem entendido, eles não falariam o que falam. Por exemplo, se Paulo fez tenda, por que você não faz? Então, como se o que Paulo tenha feito fosse algo correto. Não, ele fez tenda, é interessante você. Não, Paulo fez tenda por uma circunstância que é desnecessária na maioria das vezes. Por quê? Porque se a igreja de Coríntios tivesse entendido o que a gente está tentando explicar aqui, por exemplo, e o que Paulo falou para eles também, eles teriam dedicado, porque Coríntios era uma cidade rica, e as pessoas, provavelmente, pelo menos parte da igreja era também, porque na ceia nota-se que há um grupo de pessoas favorecidas financeiramente, eles teriam sustentado Paulo para que ele tivesse dedicado mais tempo ao grupo de santos de Coríntios. Então, quando ele renunciou tempo com essas pessoas, não foi uma negligência da parte dele, foi uma necessidade. Ele teve que renunciar tempo com a igreja para fazer tendas.
Então todo mundo vai usar sempre aquele versículo. Todas as coisas colaboram. Talvez Deus queira que através das tendas ele tenha alcançado alguém. Sim, pode ter acontecido isso também. É possível. Mas não anula o fato de que a igreja de Coríntios deveria ter honrado Paulo financeiramente, pelo menos como um sustento básico dele. Então, assim, o fato de coisas estarem escritas na Bíblia não significam que foram feitos da forma correta. Por exemplo, se você lê que a igreja de Coríntios não sustentou Paulo, por estar escrito na Bíblia não significa que foi uma atitude correta. Você precisa saber interpretar essas coisas. Senão você vai dizer assim, não, está escrito na Bíblia que a igreja de Coríntios não sustentou Paulo, ele fez tenda, então todo apóstolo tem que fazer tenda. Tem gente que fala isso. E você que está assistindo, eu sei que você é muito inteligente, você deve estar entendendo o que eu estou dizendo, e se você for lá ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, todo o contexto, você vai ver que foi por avareza dos coríntios. Foi por desconsideração que aconteceu isso. Até porque Macedônia, que era muito mais limitada financeiramente, enviou recursos, Tessalônica enviou, Filipos enviou, tá bom? Então, deixa eu ver se eu falei todos os versículos aqui. Sim. Então é isso. Coloque suas dúvidas aí nos comentários, ou anote suas dúvidas e me pergunte na sala online, ou chame no meu WhatsApp e tire suas dúvidas, tá bom? Deus abençoe vocês. Espero que o Espírito Santo revele no coração essa mensagem. O Espírito, eu oro pelo Espírito de sabedoria e revelação na mente de vocês, no coração, para que essa palavra frutifique na vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo.